Olá, boa noite. Eu gostaria de ler um pedacinho da poesia Tabacaria. Já vou te chamar. Que isso, hein? Isso aqui é Olá, pontualidade. você viu? Eu vi que você entrou, já desesperei. Falei, meu Deus do céu, tô atrasado aqui. Então não. Você ia fazer mais alguma coisa? Não, eu só tava aqui de boa, viajando. Deixa eu desligar isso aqui. E aí, senhor Gito? Tudo bem? Tudo bem? Antes da gente começar o nosso papo, eu Certo. queria ler um pedacinho de uma poesia aqui do Álvaro de Campos, que eu acho que é o heteronômio do Fernando Pessoa que pega mais pesado na questão do Aham. existencialismo. E nesse pedacinho da tabacaria, ele Ah, fala o seguinte: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar as máscaras, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Era esse pedacinho. show de bola. Como nós vamos falar de machismo estrutural, nós temos que começar por algum ponto, né? Pois é, uai. Tô Mas vamos tentando lá. fixar aqui. Como é que faz esse trem? Acho que é você que Coloca tem que o. fixar agora, ó. Ah, será? Peraí, Eu acho. então. Tema. Nossa, o meu telefone é tão ruim para isso. Eu acho que é. Eu tô tentando aqui, mas não tô Ó, agora conseguindo, não. deu. Aqui, ó. Machismo estrutural. Colocar mais nada não. Publicar. Aí. Agora a gente vem cá. Fixar comentário. Agora sim podemos. Rolou? Já era, Rolou. né? E aí, você tá bem? Eu tô. Eu tô bem. Eu brinquei no início da quarentena com alguns amigos que, para mim, a meu ver, né, tirando o lance de grana, que é uma realidade de muitos brasileiros, né? Olha, eu ficar em casa eu passo Uhum, fome, então eu não tenho como ter o isolamento social. Mas eu uhum. acho que para grande parte dos meus amigos, a questão de ficar em quarentena ou isolados ou ficar em casa era pelo simples motivo que a gente não é habituado a lidar com a gente mesmo. A gente não Uhum. sabe se viver, né? Sim, aham. Lidar com a existência de si. A gente se anestesia em algumas coisas, que é uma das coisas que a gente vai comentar assim nesse lance Legal. do machismo. E Ô, você tá Bebel, bem? Você tá na correria aí, né? mas eu tô bem também, assim, tá corrido, mas tá legal, assim, porque eu tenho feito essas conversas, né? Então eu vou sair da quarentena pelo menos mais antenado, assim, com o mundo, ou pelo menos com algumas pessoas, né? Com algumas ideias, assim, tá sendo legal pra caramba, eu tô curtindo. Hoje tá rico, não tá, cara? Eu tenho acompanhado algumas lives de algumas pessoas, assim, principalmente os cristãos que querem se alimentar, né, de coisa que traz vida, que traz potência de vida. Cara, Aham. tá lindo isso. É, não dá para sair, pelo menos a gente tem que sair pensando dessa quarentena, né? Não sei se a gente sai melhores, mas eu acho que pelo menos pensando, né? É, melhor uma referência estranha. Melhor é complicado em se tratando da gente, né? A gente não gosta de melhorar, né? Que loucura isso. Bebel, me fala uma coisa, como que Diga, era a pequena Bebelzinha quando era pequenininha, criança? menino, eu era terrível. Na verdade, eu sou terrível.
Eu É não mesmo. sou. sou Eu lembrei do Erasmo, né? É o Erasmo ou o eu Roberto sou que canta? terrível. É... Tem uma do Erasmo que eu me identifico mais, que é aquela dos dois animais sujos na rua. Um negócio assim, que tem mais a ver com a Bebel de hoje. Mas Ah, eu sempre fui uma menina, vamos colocar assim. A família da minha mãe é branca, do interior, pobre, né? Uma família que veio da roça. Minha mãe veio para aham, a capital com 11 anos. Assim, humilde, né? Um uhum. interior do Brasil de luz elétrica chegou lá na fazenda, acho que em 92. Eu me lembro de quando a energia elétrica chegou lá. E o meu pai é de uma família negra, né? A família do meu pai é toda negra, Aham. humilde também, né? De origem simples. O meu pai foi o primeiro na casa dele que teve curso. é, Como que fala, gente, do Cefet? Profissionalizante? Não, Ah, como sim, é que. é profissionalizante, Técnico, é. A técnico. técnico, isso. E que foi trabalhar numa empresa grande. Meu pai trabalhou em empresas grandes. Aí eu falando igrejas e empresas. Olha que ato falho. Pois é, e que Mas ato falho. não, é total aqui, ó. Tá aqui no coração, é a mesma coisa. E aí, Aham. a Bebel é uma misturinha, né? Bem assim, é a primeira neta da parte de mãe. E o meu pai é um dos mais novos de 9 irmãos da parte de pai. Então, assim, eu sempre fui bonitinha, do cabelo cacheadinho, né, e tal, aquela misturinha mais linda, assim, e chata pra caralho. Porque eu É? sempre fui geniosa, não quero, Você ainda é não chata? vou. Eu tenho uma personalidade muito forte. O que eu gosto. O que eu não gosto, pra mim, é um negócio assim, olha, Não eu não rola. faço, não, eu não faço, eu não tenho essa polidez falsa, sabe? Que é falso, que, oi, tudo bom? Aham. Tudo. Não, eu não tenho isso. Para mim, o papo é muito reto, as verdades podem ser duras, mas elas são ditas, e para mim, eu Uhum. acho que isso como a gente é ensinado a ser muito essa falsa polidez, as pessoas encaram isso como um pouco grossa, assim. A Bebel é grossa. Eu falei assim, olha, depende. Eu prefiro lidar com pessoas sinceras, né? Aham. Por mais que isso não tenha muita doçura, mas para saber lidar com quem está lidando. É, pelo menos você joga limpo, né, meu? É igual a torcida do Palmeiras. Eu sou palmeirense, né? Torcida do Palmeiras é assim, ó, se tá 2-0, eles estão xingando porque devia estar 4-0. Onde já se viu, Gente, eu sou é, atleticana, meu filho, eu é sou a mesma coisa. sofredora. Até o fim, o galo, assim, passa aperto na gente. E se a gente estiver perdendo de 5, a gente está xingando porque devia estar perdendo de 10, entende? Que isso? Que Palmeiras é esse, gente? E a gente é terrível. Mano. Aí, ó, eu sou terrível. Eu sou De novo. terrível. Ó, e como é que se deu o seu encontro assim com a fé cristã, com o evangelho, com a igreja? Como é que rolou? É, eu trabalhava com uma amiga que um belo dia, no fim do expediente de sábado, virou para mim e falou assim: Bel, uns amigos vão tocar violão lá na Praça da Liberdade. Você Que quer era ir? golpe? Era golpe? Golpe! Golpe! Era golpe. Gito, era evangelismo da Caverna de Adulão, na Ah, Praça da da caverna. É Liberdade. verdade, eles faziam lá na Praça da Liberdade, Faziam na sexta-feira. 1854, mais ou Não menos. precisa ir muito além, porque o quê? É isso mesmo. Mas você é das antigas lá? Isso foi 98, 99. Das antigas. Alguma coisa assim, é. E aí, o que que acontece? Quando chegou lá, todo mundo de. Não, e a galera super alternativa, né? É, Cabeludo, de preto, de coturno. Falei, ai, que legal, né? Toda lá. Oi, esse gente, movimento, né? oi, né? E tal. Aí, de repente, começa aqueles louvores mais maravilhosos, vencedores, porque o Fábio, né? Aham. O Fábio, o Geraldo, o Lívio, né? Simon era galera, ainda, né? Alguns ainda são Sim. da caverna. Mas teve um louvor lá que me pegou assim, ó. Qual foi, Eu, você lembra? Não, eu lembro. Eu quero saber se eu consigo cantar ele sem chorar. Mas fala que eu canto. Não, eu não sei. É um que fala, é um que fala assim. é, Ai, meu pai, não vou lembrar.
Eu vou pesquisar ele. Ele falou alguma coisa assim. Mesmo que eu fugi, não, mesmo que você fugisse, eu lhe encontraria. Porque eu estaria sempre ao teu lado. De ti preciso em cada passo meu. E ficava repetindo aquilo Pô, não ali. lembro desse aí, não. Exatamente. Mas enfim, louvores. Não, Aí você chorou. aquilo, não, ali eu falei assim, cara, eu quero só Jesus. Porque, históricozinho, a minha mãe é da Umbanda, o meu Aham, pai é kardecista e a família da minha avó é católica. E as minhas amiguinhas de adolescência eram católicas. Então, ou seja, certo. quinta-feira eu estava no grupo da Crisma com as minhas amiguinhas na igreja católica aqui perto de casa. No Aham, domingo de manhã eu estava a minha escola dominical foi do kardecismo, né, aham. numa fraternidade espírita aqui em Belo Horizonte, e na segunda-feira eu estava tomando passe com o Preto Velho. Eu fui criada nesse contexto. E aí, como sou muito terrível, todas essas nuances tinham as suas coisas que me desagradavam. Na Aham. Crisma, uma vez, como é que chama, gente? A mulher a professora, a catequista, Aham. a catequista virou e falou assim: olha, vocês que vão crismar, vocês já têm que prestar atenção, quem serão seus padrinhos? Aí eu levantei a mão e falei: eu já tenho a minha madrinha. Ai, que bom! E o marido dela é o seu padrinho? Eu falei: não, eu tinha 11 anos. Não, ela é separada. Ela não pode, porque quem é divorciado não é filho de Deus. Menino, eu cheguei em casa com um Ferrou. bico desse tamanho e falei, não volto naquele lugar nunca mais. Chorando. E como é que Ó, pra você ver como são explicava? as coisas. A sua treta foi já de ordem, assim, de resistência, né? A minha treta foi de comida, velho. Eu fui para outra comunidade de fé porque eu não podia participar Da da ceia. Eucaristia, é. Aí meu pai ia lá, ele ia buscar o pão e eu pensava, pô, sacanagem, né, velho? Esses Por caras que que eu não comem, eu não posso, como. cara? Aí quando a gente foi para uma outra comunidade de fé, na primeira salinha que eu entrei da escola dominical, eles deram paçoca. Aí eu falei, mano, eu converti já, eu sou dessa Nossa, igreja aqui velho. já. Não. Você vê então como é que é? Você era das causas humanitárias e eu das causas culinárias, né? Mas olha só, e isso foi em outras, assim, eu li um livro, né, porque adolescente kardecista, a família do meu pai é toda kardecista, Aham, eu li um livro que se chamava O Iluminado, muito parecido com o filme, né, e que aham. nesse livro fala que o continente africano é um continente que está expurgando, né, os pecados não, né, os karmas de vida passada. Eu falei, ô pai, me explica, né, esse negócio aqui, que agora preto é porque tá pagando, aí nasce preto? Falei, como assim? Nunca mais, nunca mais. Respeito, respeito muito. Eu acho. E aí, quando eu fui para a caverna, um tempinho depois, porque eu sou muito triste, Ah, eu comecei a ver que tinha uns negócios também, não, mas isso aqui pode. Mas isso aqui não pode. E olha, que era Fábio. Se você conheceu o Fábio, eu conheci o Fábio, pô, ele me salvou, não vou falar de onde aqui, porque tem muita gente, mas ele me salvou. Depois eu conto a história um dia que nós for tomar uma aí e tal. bastidores, É, bastidores. Mas foi essa, assim. Então, para mim, aqui dentro de casa, religião é a escolha de como você comunica a sua divindade, né? Se uhum, relaciona com Deus. uhum, Agora, a liturgia, o dogma, a crença, isso aí tem as suas peculiaridades. Não tem esse negócio de é pecado, não é pecado. Vai ser salvo, não vai ser salvo. Vai para o inferno, não vai para o inferno. Isso é do demônio, isso não é. Nunca teve isso. Nunca uhum, teve isso. Isso sempre foi uma liberdade. E é engraçado, né? Porque como isso direciona muito, é uma coisa que eu vou até falar do Imago Dei, né? O Lacan tem um uhum, estudo do Imago Dei, que é como você se aprende a relacionar com a divindade na adolescência, isso uhum, fica, né, na sua vida adulta. E então, para mim, Deus é o todo e é em mim. Tanto que uhum, eu, quando me apresento, eu falo assim, olha, eu sou cristã que não professa religião. uhum, Aí os meninos brincam, falam, então você tem Cristo como filosofia.
É, ficam querendo você é desmerecer. Eu falei, desigrejada. aí eu falo, velho, você é calvinista, pelo amor de Deus, não vem com esse caô pro meu lado, não. Aí começam as tretas homéricas. Tô Mas ligado. enfim, é nesse nível aí. E aí você coordena o grupo Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Essa semana eu recebi essa incumbência, né? A nossa coordenadora, ela teve que se ausentar e a gente já Uhum. tinha, né, uma relação de algumas parcerias. Ela falou, Bebel, você pega essa bronca? Eu falei, pego. E por que a gente fala bronca? Porque nós sabemos que tem muitas mulheres em sofrimento, Gito, Uhum. porque elas não aguentam mais, a verdade é essa, elas não aguentam mais escutar opressões de púlpito e Uhum. falar assim, cara, Deus não é por isso, né? Sabe, assim, mulheres, e você sabe, você que tem esse contexto cristão, para uma mulher chegar num grupo de oração, num pequeno grupo, numa célula, ou né, num gabinete pastoral, e falar Uhum. assim, olha, eu não aguento mais, o meu marido me bate. Nós vamos falar bater, Uhum. Que é o porque é a mais. pontinha do iceberg, mas Uhum. até encostar a mão, muita coisa aconteceu. Muita violência aconteceu. Uhum. A violência psicológica, a violência espiritual é uma luta da EIG, Uhum. tá? Que é tipificar na Lei Maria da Penha a violência espiritual. E em que sentido? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola Uhum. a destrói com as próprias mãos. E aquela mulher entra em sofrimento. O que Uhum. que eu estou fazendo para merecer isso? Qual é o meu pecado? E uma Por... análise equivocada dos textos, né, que dá uma ideia de uma mulher altamente submissa, dona do lar, né, aquela coisa bem patriarcalzona mesmo, né? e assim, eu não sei se é equivocado ou se é proposital, né? Porque hoje a Uhum. gente tem alguns estudos, algumas referências, não só teológicas, né, que falam como é proposital que essa estrutura de subserviência, essa estrutura patriarcal, ela seja Uhum. mantida, ela seja propagada. Né? Então, eu gosto muito de prestar atenção em como a gente posiciona isso, principalmente nós que Uhum. estamos dentro da igreja, porque eles, como eu diria a querida Andréa Vargas do Avalanche, né, tem ganho. Né? Então, quando a Uhum. gente mantém, quando a gente não questiona, quando a gente não se posiciona, quando a gente não parte da nossa boca essa ruptura, alguém está ganhando com isso. Então, Uhum. equivocou-se, equivocou-se. Quantos mil anos de equívoco que tem isso e que continua sendo reproduzido e Uhum. que tem estruturas teológicas que reforçam esse tipo de estrutura? Ah, não, para. Uhum. Vamos parar de equívoco, vamos acertar? Então vamos Uhum. acertar? Aí a gente vira para os pastores, para as lideranças. Então vamos acertar, pastor? Você está disposto a comprar esse bolodório comigo, essa briga comigo? Pois é, minha irmã. Veja bem meu ovo, pastor. Pelo amor de Deus, não. Chega de caô. Cara, aí eles vão reforçar a ideia de que já tem essa tradição há 2.500 anos e que aí vai ser difícil demais combater algo que já está tão estruturado Exato, como, exato. né, meu? Vamos lá, posso provocando agora e a gente vai Senta o rei. pro nosso papo, fechou? Porque Fechou. assim, agora é o papo do machismo estrutural que está arraigado na cultura patriarcal, né? Mas que é observado por mim, homem. Então é embaçado. Ô, Gito, até te cortando, tem alguns amigos queridos que eu vi passando aqui Uhum, e eu vou aproveitar a fala de um deles, sem querer expô-lo, né? Mas é porque a gente tem esses papos, uhum, que eles falam assim, olha, eu tô evitando amizade com homem, porque, sabe, não tá dando mais. Não tá. Eu falei, uhum, cara, que bom ouvir isso, que bom ouvir isso. Né? Que isso tá te incomodando, que o seu ouvido já tá num nível que quando isso chega, porque ainda tem aqueles muito resistentes que falam assim,
Ah, isso é mimimi de feminista. Feminista é mal amada, deve ter tido algum problema com o pai, com um namorado que pôs chifre, então agora se revoltou e tá chupando chana por aí. Eu falei, não, querido, não. Então, ou seja, existe esse lado do privilégio, né, de falar assim, Aham. não vamos mexer nisso aqui não, porque senão eu vou ter que abrir mão de muita coisa. E Sim. existe o lado dos próprios homens, né? Eu não vou falar que são poucos, que são muitos, mas graças a Deus ao meu redor isso tem crescido, que Aham. viram e falam assim, olha, eu não estou dando conta mais, como a gente fala, né, nas rodinhas de feministas, dessas omisses, né, que são aqueles padrões de comportamento condicionado atribuídos à figura do masculino e Sim. que está saturado, porque já tá assim, vergonhoso, já não cabe mais, o contexto, sabe, já deu, Sim. mas tá osso. Ó, deixa eu te falar. Você acha que é importante a gente compreender a terminologia? Talvez a gente possa brigar agora, né, com o termo machismo estrutural, para que nossos queridos que estão aqui, em especial homens como eu, entendam essa treta e também as moças, as mulheres que aqui estão também, para que a gente comece o papo sacando assim, olha, cara, machismo estrutural é mais do que uma expressão do feminismo que está na moda. Vamos tentar entender que parada que é essa, né? Para que a gente possa, a partir daí, pensar jeitos de combater isso, de enfrentar. Pode ser? Pode. Eu sou a chata do conceito. Então Porque eu vai. acho que a minha cabeça funciona assim, né? Se a gente consegue dar nome, se a gente consegue estruturar de alguma forma aquilo ali, já ajuda na compreensão. Mas vamos lá. Exatamente, eu também acho assim, que se a gente entender a treta, fica mais fácil da gente partir daí, né? Vamos para onde que nós vamos, né? A partir do machismo estrutural. Vamos falar de duas frentes assim, né? Primeiro vamos falar do Uhum, que é estrutural. Vamos começar de trás para frente. Estrutural, até mesmo porque a gente está super ainda em voga sobre o racismo estrutural, né? uhum, Até mesmo o neocapitalismo estrutural, porque a gente não consegue pensar o que a gente tem tanto medo de alguma outra estrutura uhum, econômica, né, uhum, que venha nos gerir de alguma forma. Mas o que é estrutural é justamente aquilo que a gente não pensa mais. É que uhum. nos é dado. E Certo. aí torna-se comum, né? Uhum, E isso é tão perigoso e é tão importante a gente pensar nisso, porque nós estamos vendo uma ascensão de um fascismo no Brasil, que se a gente realmente não colocar um freio nele agora, ele se torna estrutural. A gente uhum, começa a banalizar algumas coisas que são intoleráveis. Não uhum, dá para se tolerar fascismo, não dá para se tolerar uma estrutura autoritária, a negação de uhum, informações, o silenciamento de corpos e de povos, uhum, independentes são jornalistas, mulheres, negros, independente, uhum, torcidas, né? Porque a gente viu um movimentozinho também de uma esquerda doída falando, uhum. esse movimento antifa que não tem bandeira partidária não serve. Violento. Para, Uhum, enfim. Então, ou seja, tudo aquilo que não é questionado, que não é criticado, ele se torna estrutural. uhum, E tudo que é criticado, pensado, questionado, é um ponto de tensão, né? Existe uma uhum, tensãozinha ali, mas a gente chega lá. E aí, antes da gente falar sobre machismo, eu gostaria de pontuar uma coisinha. uhum, Do que eu venho pesquisando de 2015 para cá, nessa minha trajetória de contemplar a violência doméstica no recorte evangélico, né, que esse é o meu uhum, objeto de pesquisa, pesquisa porque não é estudo, os estudos estão parados, né, a teologia e a uhum, psicanálise estão parados, mas ainda é um objeto de pesquisa constante, de vivência. Eu entendo o indivíduo, através até de um conceito psicanalítico, que o indivíduo é psicobiosocial. Nós somos compostos hoje, né, por coisas que afetam a nossa psique, a forma como compreendemos, a nossa cognição, como absorvemos e como processamos, a nossa biologia em si, os hormônios, aquilo que nos move enquanto biologia masculina e feminina, e o social.
aquilo que nos afeta, aquilo que nos diz o que é certo e errado, aquilo que é moral ou não é, aquilo que se torna verdade ou mentira. E a gente é criado nesse contextão aí. Peraí que o cachorro está embolando aqui nos fios. Sai pra lá, Morrinho. E aí Chama o que acontece? Morrinha. Morrinha. Daqui a pouco ele pula no meu colo. Peraí que você vê ele. Então, esse conceito todo psicobiosocial que nos forma enquanto seres humanos, eles são interligados, né? A gente não tem como falar assim, olha, eu nasci mulher, então eu sou mulher, é só eu me sentir mulher. Não, porque quando a gente fala isso, e aí a gente colocando agora os conceitos à prova, né? Vamos trazer isso para as antíteses, vamos questionar essas verdades. Quando a gente vira e fala assim, eu sou mulher, aí você fala assim, por quê? O que é ser mulher? Olha, eu não sei o que é ser mulher, mas eu sei o que não é ser mulher. E aí a gente entra num ponto que para nós é ruim e para vocês também, que é essa associação do feminino com fraco e do masculino como forte. Né? Existe um conceito social que fala, olha, tudo aquilo que é feminino é ruim. Fraqueza, sentimentalismo. Ai, você tá igual mulherzinha. Menino cresce escutando isso. Pelo amor de Deus, vira homem. Por que a gente relega aos homens o direito ao sentimento? Né? O direito do sentir, do falar. Olha, cara, eu tô triste. Cara, eu tô mal. A gente vê isso no comportamento, né? Não vou falar que ele é só masculino, mas mais nos homens, o velho, vamos encontrar, cara, eu tô mal, bora pro boteco, a gente toma uma, assiste o jogo, escuta uma música e tá... Não, mas eu queria conversar. Não, velho, não vou conversar sobre isso não, é isso mesmo. A gente cura na cerveja. A gente se anestesia. E as mulheres também fazem isso, Gito. A gente busca, num padrão estético, a gente busca em consumo. Ai, eu preciso comprar um negócio. Ai, eu passei na loja. Ai, quando eu tô de TPM é foda, meu cartão. Cara, por quê? Escuta aí o que seu útero tá falando, cara. Tá doendo o quê? Aonde que dói? Qual é a dor? Então, ou seja, esse psicobiosocial, e aí a gente entra no conceito do indivíduo-comunidade, que o indivíduo é um conceito muito capitalista, né? Ele é um conceito moderno que a gente adquire ele até hoje, que é complicado de se ver, porque a gente aprende na Bíblia que a gente só é a gente através do outro, é o outro que nos revela, né? E se a gente tem essa imagem do indivíduo que não se expõe, ou que usa de selfies, né, que a gente está nessa era da autoimagem, que é uma imagem fantasiosa, e por isso a pandemia ela ferrou com a psique de muita gente, ela trouxe esse sentimento de depressão e ansiedade que já estava ali, em tempo de explodir para fora. Você fala assim, cara, mas quem é você de verdade? Né? E é por isso até que eu li esse poema. A gente pega algumas máscaras, coloca essas máscaras, o meio evangélico faz muito isso com a gente. Você não pode ter pecado, você não pode ter fraqueza, tá tudo bem, Deus é o Deus de vitória. Gente, não generalizando, né? Eu tô falando das religiões de mercado, aquelas religiões que não tem muito a coadunar com o evangelho do reino. São religiões evangélicas, mas a gente sabe que tem. Então isso é muito complicado, né? E aí quando a gente fala de machismo estrutural, é tudo aquilo que o menino aprende e que a menina também aprende, que é do homem e que é da mulher e que não pode ser questionado. Eu, como sou uma menina muito terrível, muito triste, eu cresci escutando assim: ah, minha filha, minha mãe, ai, minha filha, desse jeito você não vai conseguir casar, você é terrível, não tem homem que te aguenta. Eu, durante muitos anos, acreditei que aquilo ali poderia ser uma verdade. E a gente se sujeita a muitas coisas, a relacionamentos
disfuncionais, eu não vou nem falar só abusivos, né? Porque quando a Uhum. gente tipifica o relacionamento com abusivo, a gente coloca o negócio lá assim, o cara te oprime, o cara não deixa você sair de casa, ele controla a sua roupa, mas isso é muito sutil, sabe? É Uhum. muito sutil, amor. Nossa, você não vai fazer um jantarzinho pra gente, Dia dos Namorados? Fala, querido, eu ralei o dia inteiro, eu tenho 27 laudas para ler, eu tenho que revisar isso, eu tenho menino para cuidar. Vamos fazer um jantarzinho nós dois? Uhum. Nossa, amor, você tá gorda, você tá feia. Não tem como ter tesão, senão o casamento vai acabar. Há muito tempo atrás, né? Há 40 anos atrás, a gente escutava isso. É por isso que o homem procura na rua, ele não tem dentro de casa. Fala, oi? Então nós estamos estruturalizando o adultério. É isso mesmo, Ô produção? Bebel, e é nessa sutileza que rola, acho que talvez o mais perigo do machismo estrutural, né? Que é quando vai rolando ali a piadinha, né? Vai rolando, olha, essa moça trabalha como um homem, né? Tipo, né? Essas coisinhas Gito, assim. Gito, não existe uma situação de poder que não seja atribuída ao masculino. Uhum, Se uma mulher, e aí a gente vê aqueles memezinhos, né? Se uma mulher ela tem pulso firme, eles chamam ela de autoritária. Se a mesma atitude é feita por um homem, nossa, ele é um cara de pulso. Se uma uhum. mulher, igual eu, que já trabalhei muito com produção, tudo bem que eu tenho esse jeitão assim mesmo, o meu papo é reto. É Aham, retíssimo, retíssimo. Mas aí o povo fala assim, a violência, né? Como a gente fala assim, a força, a violência são atributos masculinos. Quando a gente uhum, fala para um cara assim, olha, igual eu já tive à frente de uma produção de 27 homens e eu era a única mulher. E eu sou fodida. Eu fui de mini saia. No dia, a gente fez a pré-produção toda e tal, não sei o quê. No dia da produção, eu estava de mini saia. E aí eu pegava e falava assim, fulano, os meninos que tinham que fazer a regulagem da luz, na régua, era num teatro. Eu falei assim, você pode pegar para mim, por favor, e levar? E ele ficou de nariz torcido, porque homem tem um fetiche assim, ah, mas você não é a fodona? Você não carrega saco de cimento igual a gente? Você não quer os mesmos direitos? Eu falei assim, sim, então quem é a produtora aqui sou eu. Pega o saco e leva para mim, por favor. Aí eles ficam para morrer, porque a condição fálica, tipo assim, você não tem um pau para concorrer comigo. Fala assim, pois é, eu não tenho, e mesmo assim eu tenho o poder que tenho. Então não é essa condição biológica, né, que a gente tanto fala no feminismo. Não é aham, isso que não é por isso que a gente está brigando. É para que a gente entenda que se a gente só olhar nos olhos, nós somos seres humanos. uhum, E até te digo mais, existe uma aliteração. Ai, como eu estou estudiosa. Flávia Luiza Gomes, que é uma teóloga biblista que faz parte da EIG com a gente, aham, pensa numa mulher fodástica. Ela nos trouxe essa palavra uma vez. Existe uma aliteração da tradução da palavra Adão. O uhum, original é Adam, com H no final. E Adam significa ser humano. Então Deus criou o ser humano. Ele não criou uhum, um homem e do homem tirou uma lasca. E aí ela vai colocando, olha, a palavra do original que dá a entender que é uma parte do lombo daquele mesmo ser humano que originou, né, que tirou. E isso, para uma mulher, principalmente para uma mulher evangélica, é de uma pertença, é de falar assim, uhum, cara, pela primeira vez eu escutei uma palavra que fizesse um sentido para mim. A gente até tem um combinadinho, quando a gente vai falar para outros grupos, a gente da EIG, quando a gente vai falar para outros grupos, a gente não começa nem pelo Velho Testamento, nem por Paulo. A gente começa por Jesus. uhum, Quando a gente pega as mulheres do Evangelho de João, as mulheres do Evangelho de Marcos, principalmente aquelas onde Jesus lidou ali, ó, no uhum. tete a tete, a situação, você fala assim, e aí? Porque aí a gente coloca Jesus como chave hermenêutica, e aí o resto é Paulo, um homem grego do primeiro século, ou seja, Uhum, um machista do patriarcado e que não tinha como a gente cobrar nada além dele, e colocar uhum, as estruturas.
antigas, né, do Primeiro Testamento, também como estruturas que tinham as mulheres como reprodutoras, que a infertilidade era como uma maldição, né? Nós não estamos querendo passar o pano na Bíblia, mas a gente está querendo ressignificar, né, essa teologia feminista para que isso nos traga uma palavra viva, né, vívida, e não só reproduzir um discurso. Tudo bem, a Bíblia foi escrita por homens, foi, mulher não era educada naquela época, né? Mulher não escrevia, mas elas estavam ali, né? A passagem de Marta e Maria, quando Marta estava aos pés, por que que a gente entende que Marta estava no lugar errado? Sendo que quando a gente estuda Pedro e Paulo aos pés de Gamaliel, a gente considera eles como discípulos. Então, ou seja, Marta era discípula, mas a gente lê isso assim por alto, né? A gente fala rapidamente. A contemplação, a gente fica naquela de contemplação dessa passagem. Cara, não é por aí. Então, ou seja, eu quando faço essa leitura feminista da Bíblia, essa lentezinha, né, quando eu pego essa lente da teologia feminista, né, e leio essa mesma passagem, eu não estou tirando o lugar de nenhum homem, eu não estou adulterando, né, nem a exegese, nem a hermenêutica daquele texto, mas eu estou ali dando o devido valor para aquela passagem, para aquilo ali, o que significou aquela mulher estar ali. Amigo, vamos querer entender se os homens estão dispostos a sair desse lugar de privilégio. Porque é difícil a gente entender fora de um lugar de privilégio, né? Exatamente. E o desafio também, né? De ouvir, de aprender. Olha só, eu estava lendo hoje à tarde, um estudo mostra que mulheres no Brasil ganham em média 30% a menos que os homens na mesma função e que ocupam menos de 1/4 das posições de liderança nas empresas. No entanto, 55% das mulheres que estão nas academias, nas faculdades, elas têm as melhores notas. Né? Então, tem alguma coisa de errada rolando no nosso país, né? No nosso planeta também, mas no nosso país em especial. A minha pergunta é se você conhece casos assim, se você conhece casos de uma mulher que executa a mesma função de um homem, ganha menos, é menos valorizada, apesar de ter tido as melhores notas e avaliações e tudo mais. Eu tenho uma experiência, eu tive uma passagem profissional por grandes empresas privadas, né, multinacionais. E assim, é aquilo que eu disse, para a gente sobreviver, a gente tem que mostrar uma força através de violência, né? A gente tem que... as feministas não gostam dessa expressão, mas literalmente a gente tem que pôr o pau na mesa. E é engraçado que durante um tempo eu ficava implicada com isso. Essa expressão é muito louca, né, cara? Tanto que ela é machista mesmo, né, velho? Então põe seu pau na mesa aí, vamos ver quem tem um pau marroludo aqui, vamos ver. Aí eu virava para os meus iguais, porque nós éramos todos gerentes, né? E eu virava para os meus iguais e falava assim, então vão. Aí o povo falou assim, que você não tem pau? Eu falei, você não sabe. Você não sabe se sou mulher trans, cara. Aí os caras já ficavam assim, velho, vai que ela tem um pauzão e põe aqui na mesa e eu vou ficar desmoralizado. Eu não vou pôr o meu não, velho. Vai que eu Você tá doido? Velho, qual é a lógica disso? Qual é a lógica, assim, qual é a imagética de um homem de falar assim, meu Deus, é o tamanho de uma parte do meu corpo que vai determinar se eu tenho poder ou não. Que loucura, cara. Mas aí quando você vira e fala assim, isso está errado, fala, olha, isso está errado porque isso é assim. E aí o que a gente tem que pensar, Gito, é o seguinte, desde o século IV, a igreja cooptou, o Império Romano cooptou a igreja, e a igreja fez um casamentozinho lindo ali. A igreja que eu falo cristianismo, tá? Sim. Nós não vamos fazer acepção aqui de católicos e protestantes, porque vem Walter Benjamin e regaça nós falando que o protestantismo ferrou com tudo do mesmo jeito. Mas enfim... Mas vamos lá. Constantino e a galera dele lá, né? Nossa, nem fala. Enfim, eu comecei a fazer teologia na faculdade jesuíta.
né? Então, assim, eles são muito criteriosos, independente se é católico, o que que é. Aham. A letra é dita ali sem pano mesmo, mas tá. Então, quando a gente pega e fala assim, olha, quem é essa religião do primeiro século até o século IV, que era a religião dos excluídos, dos perseguidos, dos escravos, né? Quando a gente olha Uhum. no Primeiro Testamento sobre o povo de Deus, quem era o povo de Deus? Eram aqueles agricultores que tinham suas terras expropriadas por causa de um rei, ou que Uhum. davam grande parte da produção agrícola para saciar os castelos e passavam fome. E aí veio, no século V, a era feudal, e isso continuou, porque a Uhum. imagem e semelhança de Deus era o rei, né, e a linhagem real. E isso vem de um simulacro grego que fala só o Uhum. homem é a imagem e semelhança de Deus, mulheres, escravos e animais. Não, né? Isso Uhum. nunca pertenceu ao corpo mulher. E se a gente estuda Gálatas, eu vi que você conversou com o Duza, né? O dos Anjos Aham. deixou gravado lá um estudo de Gálatas falando, né, da briga de Pedro e Paulo, da circuncisão, ou seja, Uhum. só quem era circuncidado tinha acesso a Deus. Cara, e eu que Uhum. não tenho pênis, eu não tenho prepúcio, eu não tenho glande, É. eu nunca vou ter acesso a Deus? Então, assim, Paulo Uhum. ainda fala, olha, vocês estão esquecendo, essa marca no corpo, ela não deveria existir. Enfim, deixa o Duza falar isso, que ele falou assim, ó, lindamente. Está em Show. Gálatas. Mas se a gente continua reproduzindo todas essas estruturas de violência, porque a gente não dá para a gente desassociar na história da humanidade poder e violência, não dá. Não dá Uhum. para a gente desassociar, inclusive púlpito. Né? A Sim. Aham. estrutura de alguns púlpitos é uma estrutura de poder que é violenta. O fiel não Uhum. pode perguntar, quem está ali não pode fazer perguntas, você não pode questionar sua liderança. Uhum. Né? Então, ou seja, quando a gente pega toda essa estrutura até hoje, dia 11/6/2020, está tudo errado. Está tudo errado. A Uhum. mensagem do Cristo de libertação, de equidade, ela foi dita lá atrás. Mas a gente escolheu reproduzir as estruturas de poder, qualquer Uhum. ela que seja. Mesmo em nome da cruz, mesmo em nome de evangelismo, todas são estruturas de poder. A gente nunca conseguiu desvincular esse discurso. E nós, mulheres, também reproduzimos esse discurso. Então, ou Uhum. seja, vocês, homens, nós, mulheres, a gente precisa ressignificar que o poder violento, ele não tem mais vez do que a gente está tentando construir para viver daqui para frente. Então, quando eu Uhum. me deparo com, e eu tenho alguns, né, tenho tido alguns embates, né, graças a Deus foram Uhum. muito respeitosos, quando alguém vem falar assim comigo, mimimi, ai, nossa, mimimi de feminista, ai, não existe, vidas negras importam, toda vida, pelo amor de Deus, gente, escuta a dor daquele ali que está ali falando, sabe? Porque a gente não pensa nessa estrutura de privilégio que nos é dada ao longo de Sim, sim. tempos e é reforçada todos os dias. Eu acho que é por isso que é importante a gente pausar e pensar, né? Por exemplo, essa questão de todas as vidas importam, né? É claro que todas as vidas importam, mas a gente tá falando dos negros agora, tá ligado? É mais ou menos assim que tem que conversar com os caras, Não, né, velho? Fala ainda tipo, mais num Brasil que teve 378 anos de escravidão, de sim. regime escravocrata. Cara, se nós temos 1.500 anos de Constituição enquanto nação, um terço disso foi explorando de vidas, sacrificando vidas. É um Uhum. absurdo. E a gente sabe que isso não acabou. É, e a gente tem uma estrutura racista também, né? Que ela não termina quando os negros são é, libertos, entre aspas, né? Porque eles ficam à mercê de seus patrões, eles não têm condição de pegar um barquinho e voltar para a África, né? Então tá tudo bagunçado. Então a conversa é: todo ser humano importa? Claro que importa. Mas o problema é que a gente está só se importando com um tipo deles. Então a gente precisa parar e refletir. Eu acho que é mais ou menos isso que está rolando agora com a questão do feminismo e do machismo, né? Como as É, mulheres vieram para o mercado de trabalho, foram para a faculdade,
e elas estão se destacando nesses ambientes, tanto de trabalho quanto de estudo e tudo mais, né, elas vão ocupando espaços numa sociedade patriarcal, machista e tudo mais. Então chega uma hora que você precisa parar e pensar, né? Tipo, todos os gêneros importam? Sim, mas nós estamos falando agora de um que foi submetido a muito tempo de sofrimento, né? Então essa é a treta dos nossos dias. Mas vamos lá, Bebel, você acha que todo homem, de certo modo, é machista por estar inserido nessa cultura de um machismo que rola nos submundos, assim, nas entrelinhas do dia a dia, do cotidiano? Por exemplo, eu não venho de uma família machista, mas venho, entende isso? Tipo, eu não venho de uma família que diz, que faz palestra dizendo, olha, as mulheres, não sei o quê. Mas na convivência você vai percebendo funções, né? E isso tudo de uma forma, não falta amor, entende? Quando fala isso, você sempre fala, nossa, então seu avô era uma filha da puta com a sua avó. Não, mano, ele amava ela. Mas né, ela tinha era lugarzinho assim. no tanque, ele tinha lugarzinho. Então, você acha que a gente é, de certo modo, assim? Assim, e a gente reproduz muito isso. Vou te dar exemplos, né? Quando a gente exemplifica, fica mais fácil. Outro dia, minha cunhada estava me zoando. Eu sou a mais velha e eu tenho 2 irmãos homens mais novos. E aí ela estava falando assim, a sua mãe teve um filho e 2 filhas. Por quê? Porque os meus irmãos são casados, paizão, assim, aquele pai que faz tudo, costuram, cozinham, fazem coisas de casa. Ai, vamos fazer uma parede de pallet e tal, de família, eles são família. E eu sou a gandaieira que não quer casar, que fica na madrugada, que vai pros pagodes, beija umas bocas aleatórias. Aí ela fica me zoando, falando que eu sou o homem da casa. Só que isso nunca foi um problema, assim. Isso nunca teve um peso. Eles são assim e eu sou assim, ponto. Só que a gente continua reproduzindo quando a gente atribui, isso é uma coisa, Gito, que precisa ser dita, quando a gente atribui função a ser humano. Isso é muito complicado dentro da igreja, porque a gente pega algumas, Efésios, por exemplo, né? Que fala de funções. Homem tem função, mulher tem função. Cara, isso é muito complicado, que primeiro, não se atribui, né? Nós não vamos gastar um tempo aqui, mas não se atribui o livro de Efésios a Paulo, né? Isso é uma coisa que, teologicamente, a gente poderia discutir depois, mas isso não atribui. E naquela época precisava dar função a homens e mulheres ressignificado. Aí é que o meu amigo até colocou. Eu tenho várias indicações de podcast, de vídeo, que vocês podiam pesquisar sobre isso, porque é massa, teologicamente falando. E aí, por que eu acho que dar função é pecado? Porque dar função, quem tem função é objeto. E objetificar é tirar a humanidade de. Então, quando a gente objetifica uma mulher, eu procuro sexo só por sexo mesmo, vou lá no puteiro. Cara, você desconsidera toda a humanidade daquela mulher. Eu não estou criticando, gente, as profissionais do sexo, não, tá? Porque eu prezo muito para que elas sejam livres, inclusive para elas fazerem do corpo dela o que elas quiserem. Mas eu questiono aquele cara, principalmente, que é certinho, que é correto, a gente que faz evangelismo nos puteiros, né? Principalmente nos puteiros de travesti, que o cara chega às 7 horas da manhã, ó, bonitinho, com a camisa passada, até com um vincozinho assim, ó, de calça social. Antes de ir trabalhar, ele vai no puteiro de travesti. Você acha que ele vai fazer o quê, querida? Ele poderia ir no puteiro de mulher, mas você acha que ele vai fazer o quê? Ah, danado! Só que aí ele reprime a mulher dele em casa, porque ele não dá conta daquilo. E quando a gente objetifica, a gente relega sentimento. É uma coisa, inclusive, quando você vira e fala, nós aprendemos, nós criamos meninos machistas, nós criamos porque a gente continua acreditando que meninos não podem ter sentimentos. Eu fiz um curso de comunicação não violenta e independente do que o povo pensa, né, que comunicação não violenta é passividade, não. A comunicação não violenta, ela nos ensina sobre comunicar sentimentos e não só necessidades.
Por isso que o homem, a mulher chora, a mulher tem crise, a mulher usa também de subterfúgios para não comunicar, né? É um clássico, a mulher que chega no lugar, fecha o bico, fica de cara fechada, aí o cara fica perguntando, ô amor, tá tudo bem? Aham. Aham. Cara, por que que não fala? Por que que não fala, não, olha, não tá legal, não tá bem, mas a gente conversa depois, não vamos estragar a noite. Cara, tá tudo bem comunicar que você não gostou. Homens não, homens são violentos. Homens, como não são desde criança acostumados a comunicar, estou triste, estou cansado, não quero, não gosto. Ele somatiza isso tudo em raiva, em violência, ele se anestesia. O alcoolismo entre homens é maior, principalmente quando a gente estuda, né, o recorte da população de rua. Então, sim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a menina já fala. Fisiologicamente, a gente tem uma parte no cérebro que fala, 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 fala. O homem não. Então, qualquer coisa ele se retrai, ele pensa e aí ele fala: o que foi? Para com isso. A gente que vai acudir uma criança, um menino, quando machuca. Não, tá tudo bem, passou, pronto. Não, pega o menino, acolhe ele. Tá doendo, machucou, quer lavar, vamos colocar um band-aid. É isso, gente. Sabe? Então, assim, vamos aprender, ensinar os nossos meninos, independente se eles têm 5, 10, 15, 20, 25, 30, a comunicar sentimento. Tá tudo bem. Tá tudo bem falar, olha, eu não tô legal, eu não gostei. Tá tudo bem não conseguir transar e falar assim, gata, não tô legal hoje. Sabe? Eu não tenho um pau, mas deve ser um negócio muito frustrante, assim, você precisar de um membro naquele momento e falar assim, gatinha, deu ruim. E ele não corresponde. Ó, a nossa amiga aqui, então, ele tá em outro lugar, cara. Nós estamos aqui, mas ele não tá aqui. Ele já era. Enfim, eu acho que a gente precisa levar essas coisas. Então, assim, quando a gente Falando atribui... nisso, eu lembrei daquela série, não sei se você viu, que tá rolando, acho que no Comedy Central, que é Homens. Você já chegou a ver essa série? Não, vou Não, é ver. legal pra caramba, porque tem o ator lá, o cara, e ele tem o Pinto, né? O Pinto, ele pensa por conta própria, que inclusive é esqueci o nome do cara, ele é gente boa pra caramba, o ator, né? Então é mó legal, porque eles têm que dialogar, ô, velho, e aí? Hoje tô de boa, né? Não, Mas e mó outra coisa legal. que a gente vê também, por exemplo, quando a mulher tem um sentimentalismo que ela coloca, né, ou uma coisa que é um sentimento que ela coloca naquela relação, e aí, aí o cara fala assim, ah, não, pelo amor de Deus, você gosta de DR? Eu falei, gente, não é DR não, querida, a gente está conversando. É uma coisa que... Aí, o Rafael Portugal é o nome do pinto do Isso, cara. é isso, exatamente. Então, a gente precisa falar, nossa, tudo seu, tem que conversar, é DR. Fala assim, olha, me incomoda. Se te incomoda conversar, qual é a relação? Que relação é essa? Né? E é engraçado que, vamos falar desse recorte evangélico, que eu acho que daqui a pouco a gente vai ficar sem tempo. Já são quantas horas aí? Falta 10 para as 10. Mas a gente rebobina não, olha, eu tô na A gente fita. faz de novo, vamos. A gente desliga e liga, já era, Tá a gente bom, tá continua. bom. Então eu nem vou correr, porque tem vários outros assuntos Fica aqui, na ó. paz aí. Então, igreja evangélica, eu vou começar essa bomba aqui só para o povo ficar assim mordido e ir para outra rebobinação com nós. Nós criamos adolescentes para serem reprimidos na igreja evangélica. Eu desconheço ainda uma igreja evangélica. Mentira. O Rodo está aqui nos assistindo e eu tenho fé no Rodo e na Priscila. Mas enfim. É verdade. É verdade. Aí, ó. A gente cria adolescentes evangélicos reprimidos. Por quê? Porque o maior medo da igreja é que eles transem antes do casamento. Então, o que a igreja faz? Meio que força um casamento antes da hora para você não ficar cometendo... Para você não né? transar antes da hora. Para não transar antes do casamento. Ou seja, para mim, que é uma doideira, casar para transar é pecado do mesmo jeito, querido. Mano. É claro.
E sem né? contar a bomba psicológica que isso vira na cabeça dos dois moleques, Não, do menino outra e da coisa. menina. Gente, o pastor nunca vai falar isso para vocês, mas eu falo. Punheta é o quê? Reparação de danos. Pelo amor de Deus, não é para ficar viciado em pornografia, não estou falando isso. Não é para ficar viciado compulsivamente, né? Porque a gente não tem pau, mulher não tem pau. Não sabe o que é fazer um carinho ali no pau mole, que é trem. Não, igual vocês não têm peito, vocês não sabem o que é ficar sem sutiã. Mas É, não enfim, tenho a menor ideia. exato. Mas, gente, pelo amor de Deus, tá? Mulheres, toquem-se. Sabe? Vocês estão indo para um casamento, para uma relação sexual, vocês não sabem como é que vocês gozam. Vocês têm um órgão, vocês são um único ser da face da Terra que tem um órgão que é para prazer, que é próprio para isso. Sabe? E não O sabe como clitóris funciona. não sabe como funciona. Cara, Que mas isso dó, rola cara. demais, Bebel, porque rola essa opressão, especialmente da igreja evangélica no Brasil, né? Então a molecada vai é um dano por outro, né? Então, assim, olha, como não É, pode transar e como tudo em relação a questões sexuais é muito tabu, joga isso para o casamento, como uma libertação de aquilo que você foi impedido de fazer na adolescência, na é. juventude. E aí você entra para um casamento cheio de hormônio, vontade, inexperiência, só que também tem comprometimento financeiro, comprometimento familiar, que você vai conversar com o pai da mina e já faz um monte de promessa. Tem o que rola demais, que é uma gozada errada e já nasce um moleque, já. Que Nossa, aí já mete o boneco, já. você não ama a mina não ama, não foi legal, porque vocês, porra, não rolou, mas já tem 3 filhos. Tipo, mano, como é que Nossa, é faz? muito triste, É, gente. Isso mano, é é muito foda. triste, gente. Olha, E vai família é conversar plano com de os caras, Deus. né? E você vai conversar com a pastorada, aí você tá mais fudido ainda, porque não rola o papo, né? O papo real, né? Não rola. Tratar como adulto, né? Eu não É, tô o falando que é para papo. pegar os adolescentes e dar aula de sexualidade para eles fora da. Não é isso, gente. É falar assim: olha, chega o casalzinho, falei, e aí? Ah, beleza, né? Mãozinha, dando a mão, sentando do lado no cu, tô manjando isso aí. E aí? Aí, ó. O pastor Rodo depois vai poder dar o depoimento dele, que é pastorear adolescente. Mas, enfim, tem uma coisa nisso tudo, Gito, que é o seguinte, trazendo para a psicanálise. Como que a gente lida com o objeto de desejo, né? Temos Uhum, psicólogos aqui também que é legal a gente falar isso. Então, ou seja, a forma como a gente deseja, ela diz como a gente vai se relacionar, né? Então, uhum, se a gente fantasia, se a gente lida isso de forma insaudável, né? Não sei se diz essa uhum. palavra, mas de uma forma que não é saudável, porque uma coisa é você casar com uma perspectiva de que aquela mulher que Deus me deu, respondeu minhas orações, fui para um monte, cara, aquele homem, aquele varão, eu escolhi esperar e esperei e Deus me honrou. Aí você fala, caralho, mano, não tá dando nada certo. Não tô sabendo lidar. Aí casal entra em crise, aí quer divorciar, e você fala, velho, tudo bem, tem coisa que você só vai viver debaixo do mesmo teto mesmo, não tem como. Você pode namorar Uhum. 14 anos que você não vai saber enquanto você não viver ali na prática. É, Mas essa forma, aí ó, 2 minutinhos para acabar. Essa isso. forma de desejar que a igreja evangélica impõe, que ela é mística, né? Se a gente pode colocar assim, ela não contempla a satisfação do outro de forma integral. Ela não Uhum. contempla os BOs de cada um. Ela não contempla sequer que vocês casando com 25, com 30, vocês são outras pessoas. Com 35, vocês têm que refazer esses, né? Uhum. Vocês têm que se relacionar, dialogar e se amar ao ponto de falar assim, olha, eu abro mão de mim, não é me anulando, mas é para caber o outro, para eu entender o outro. Só que eu não Uhum. deixo de me amar por isso e eu me coloco na relação de forma saudável. Isso é muito complicado. É muito doido pensar. Alguém falou em alguma das minhas 1000 lives aqui, eu acho que é a Ivone Guevara que escreve que o corpo que sofre também é o corpo que goza, né? Então faz É, parte da natureza humana. E se a é, igreja não aprender a lidar com isso aí, meu velho, né? A molecada vai gozar.
mas errado, né, mano? E vai sofrer errado também, né? É só uma questão de. Gente, então vocês que estão aqui conosco, vamos para outra live já o quê? Para falar de prazer, de gozo e do Isso. masculino. A gente não saiu do tema, tá? Vai lá, É, bebe uma aguinha, que a gente está de volta. é nóis.